Bom, pessoal, como eu havia prometido, fazer aqui o vídeo com resolução da lista, com detalhes. Bom, eu estou fazendo uma caneta digitalizadora, vocês estão vendo aí, então a letra não fica muito legal nela, mas dá para entender beleza. E eu vou falar um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês sempre têm a opção de, lá no YouTube, vocês podem colocar em velocidade 0.75, 0,5, metade. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem voltar, ver de novo, senão o vídeo fica muito grande se eu ficar muito lento. Tá? Então aqui ele tem uma placa retangular, né? E ele fala que ela tem distribuição não uniforme, né? Quer dizer o quê? Se eu pego um pedacinho aqui, esse aqui vai ter uma certa carga. Agora, se eu pego o mesmo pedacinho para cá, vai ser diferente a carga. Aqui está distribuído de forma não homogênea. Então, quando é assim, ele tem que dar uma expressão para a densidade. Como é uma área, é o sigma, né? Então, ele falou que o sigma é dado por isso aqui, só que isso aqui é em microcoulombs por metro, tá? Microcoulombs por metro quadrado, né? Sigma é carga por área. Então, no final, a carga que a gente encontrar, ele quer saber a carga total na placa. A carga vai estar em microcoulomb. Então, aqui, como é x e y, é cartesiano, lembra que o dA é igual a dx dy. Então, a gente tem, né? Sigma é dq dA, né? Quando é homogêneo, é só a carga total dividido pela área total. Quando não é, a gente tem que partir daqui. Sigma dq dA. Passo dA multiplicando, dq vai ser sigma dA. Integra dos dois lados. Eu tenho, então, integral de dq é q. E eu tenho a integral de sigma dx dy. Agora eu substituo o sigma, né? O dA é o dx dy. Agora, substituo o sigma por isso aqui tudo. Tá aqui. Agora vamos integrar. Bom, vamos pegar a integral em x primeiro. Vamos pegar esse 4x² aqui, só esse termo aqui, ó. E vamos integrar ele em x. Tá vendo que o x vai de 0 a 4. Porque a gente tem que varrer toda a barra, toda essa placa. E o y de 0 a 2. Então, x de 0 a 4... de 4x² dx. Estou quebrando essa integral em duas partes, como isso pode fazer quando é variáveis diferentes. Né? Quando é variáveis iguais, você não pode separar. Se fosse 4y², aí você não pode separar isso daqui. Você só pode separar se for variáveis separadas, variáveis diferentes. Né? Então, aqui, integral de 4x² dx, 4x ao cubo sobre 3, e aí a gente vai tomar de 0 a 4, em 0 vai dar 0. Então, é o de cima menos o de baixo, só que o de baixo é 0, então ficou só o de cima, que é 4 ao cubo vezes 4, que é 4 a quarta, né? 4 a quarta é 256. 256 dividido por 3. Deixa quieto aqui agora. Vamos para outra integral. O que sobrou foi a integral de e elevado a menos y sobre 5 dy, de 0 a 2. Aqui. Essa integral de e é o próprio, como aqui é um termo linear que tem aqui, a gente sabe quando é linear, é só fazer ele mesmo, né? Integral de ele mesmo, dividido pelo termo que acompanha a variável, dividido por menos 1/5. Dividido por menos 1/5. Esse 5, divisão de fração, esse 5 vai lá para cima, né? O menos também a gente pode jogar para cima, ficou esse aqui. Tomado de 0 a 2. Agora em 0 não vai ser 0, o e elevado a 0 é 1. Então aqui vai ser o de cima, vai ser então... Eu vou deixar esse menos 5 em evidência aqui, quieto. Se ele em evidência, eu vou ficar então com... Substituo 2, fica e elevado a menos 2/5, né? Substituo o y por 2. E substituir por 0, você então... o e elevado a 0, que é 1, né? Então, o de cima menos o de baixo. Então, e elevado a menos 2,5 menos 1. Se joga isso aqui na calculadora, isso dá 1,65 positivo, porque isso menos isso dá negativo, porque isso negativo dá positivo. Mas joga na calculadora, você vai encontrar aproximadamente 1,65. Agora é só juntar as duas, né? Como era essa vezes essa daqui, então vai dar o resultado dessa vezes o resultado dessa. Isso vezes isso aqui vai dar, então, 140,8. E aí, lembra que eu falei que ia estar em microcoulomb. Então, esse era o número 1 aí. O número 2. O número 2 é do mesmo jeito. Eu só fiz uma correção aqui. É menos 2 sobre R aqui, tá? No enunciado. Não menos 2 sobre π. Senão ia chegar numa integral complicada, é melhor não. Eu quero saber qual que é a carga total. Ele deu um sigma. Esse sigma também, ele não é homogêneo. Então, ele tem uma expressão aqui. Ele depende de θ e de R. Então, a gente já sabe que vai usar coordenadas polares. Então a gente já sabe que dA, né, é igual a R dr dθ. Então, aqui é um quarto de um anel, de um disco, um quarto de um disco. Então a gente vai integrar o raio de 0 a r e o θ de 0 a π sobre 2. Então, sigma daqui é dA,
passo o dA multiplicando, daqui é sigma dA, o dA é R dr dθ, agora vamos lá substituir, então ficou integral dupla, né? O Q aqui vai ser integral do lado de cá, integral de dq é Q, e aqui integral de K, como é um dA, vão ser duas integrais, integral aqui. Então, essa integral, a gente substitui o valor de sigma, essa expressão de sigma, tudo isso aqui, né? Menos 2 sobre r, de θ, elevado a menos r sobre 2. Aqui eu tenho o r dr dθ, a gente substitui o dA. Agora os limites de integração. Como o dr está primeiro, de 0 a 2, o raio é 2 metros. E o dθ, de 0 a π sobre 2. Bom, esse R corta com R, né? O R daqui corta com esse daqui. A ideia era essa, por isso que eu coloquei R para ele cortar e ficar mais simples. A gente sobrou então. Vamos fazer o seguinte: vamos separar novamente essa integral. Ó, primeiro eu vou mexer só com esse daqui, ó. Só com seno de θ dθ. Seno de θ dθ. Então, fazendo essa integral de seno de θ dθ de 0 a π sobre 2. Seno de θ é menos cosseno de θ de 0 a π sobre 2. Deixei o menos em evidência para não confundir. Então, menos, está aqui em evidência. Aí eu vou tomar agora o cosseno de π sobre 2, menos o cosseno de 0. Cosseno de 0, o cosseno de π sobre 2 é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho menos 1, que dá 1 positivo. Então, sobrou 1. Agora, a outra integral sobrou o quê? Tudo que sobrou. Menos 2 elevado a menos r sobre 2 dr. Então, está aqui, ó. Menos 2 elevado a menos r sobre 2 dr. Integral de 0 a 2. Novamente, essa integral é ela mesma dividido pelo termo que acompanha o r, que é menos meio, dividido por menos meio. Esse menos com menos dá mais, o 2 vai lá para cima multiplicando, fica 4. Agora, esse aqui tem que ser tomado, né? Aplicar os limites, de 0 a 2. 0 a 2, substitui o 2 aqui, fica menos 2 por 2, que dá menos 1. Substitui o 0, dá elevado a 0, que é 1. Então, ficou de cima menos de baixo, e menos 1, menos 1. Com 4 multiplicando na frente, jogando ali na calculadora, isso dá, arredondando a menos 2,5. Então, agora é só multiplicar cada um dos termos. 1 vezes menos 2,5, que dá o próprio menos 2,5 microcoulomb. Então, essa é a carga dele. Carga total do anel é negativa, porque o sigma é negativo, né? Então, vamos para o próximo. Exercício número 3. Esse eu já fiz em sala, vou fazer de novo, eu vou fazer ele numérico agora. Vou fazer ele com números, não recomendo. Vocês têm medo de letra, mas com número é muito mais fácil. Vocês vão ver que número aqui é muito mais fácil de você errar. Você vai levando umas numeraiadas grandes até o final, então eu não recomendo. Então tá aqui, esse aqui faltou o A, que é a distância da barra até o ponto P. Eu coloquei aqui 0,5 metros. Ele falou que a carga é menos 4 microcoulomb e o comprimento dela é 2 metros. Ele quer saber o campo que essa barra vai gerar aqui nesse ponto P. Bom, ela é uma carga negativa, menos 4 microcoulomb. E ele quer saber qual é a densidade linear de carga nessa haste, né, nessa barra. Bom, como ela é homogênea, uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento, é homogênea. Então, se ela é homogênea, eu sei que o lambda, a densidade, é carga dividida por comprimento. A carga é menos 4 microcoulomb, o comprimento é 2 metros, então vai dar menos 4 por 2, dá menos 2 microcoulomb por metro. A gente vai ver que esse micro, vou levar ele até o final e vou substituir ele lá no final, ó. No micro eu vou substituir o 10 a menos 6. Então ele vai aparecer ali, porque esse lambda vai aparecer ali. Eu devia ter colocado antes, mas já estava no final, não quis voltar. Então a gente vai entender isso aí. Então, bom, achamos o lambda. Lembra que o lambda é dq dx, é assim que a gente vai usar ele. A gente vai substituir o dq por lambda vezes dx na frente. Tá, então, aqui a gente tem a barra, tá aqui a nossa barra, né? O que a gente tem que fazer sempre? Pega um pedacinho, num ponto qualquer, peguei um pedacinho aqui, esse vai ter um comprimentozinho dx, dl, né, ou dx, nesse caso a gente chamou de dx, o L é o comprimento que a gente está ao longo do eixo x, então eu chamei de dx simplesmente, a carguinha dq, e veja, aqui é o meu eixo y, o eixo x aqui, ó, na horizontal, eu coloquei meu zero aqui para ficar mais fácil de integrar, de 0 a L. Então, quando eu pego esse pedacinho aqui, eu tenho que identificar que posição que ele está. A posição dele é x. Daqui até aqui é x, simplesmente.
e aqui é L e aqui é A. Então quando a gente tem que jogar na fórmula, né, do campo elétrico, lembra que a fórmula do campo elétrico é DE, no caso de uma carga pontual, que a gente está pegando um pedacinho para quer dizer que ela é bem pequenininha, como se fosse uma pontual. Então é K vezes dQ dividido pela distância ao quadrado. Nesse caso, a gente tem que achar a distância desse pedacinho que a gente pegou. Sempre isso, a gente pega um pedacinho e vê a distância dele ao ponto onde a gente quer calcular. Como é essa distância aqui, ó. Como eu quero saber esta distância, vai ser tudo isso aqui, ou seja, L mais A menos o X. Então, daqui até aqui é tudo isso menos isso. Então, L mais A menos X seria essa distância daqui até aqui. Beleza. Então, agora jogar na fórmula. O D vai ser K dQ dividido pela distância ao quadrado. L mais A menos X ao quadrado. Mas o que é o dQ? dQ é lambda vezes dx. Eu substituo aqui lambda dx. Agora eu vou jogar os valores. Vocês gostam de jogar valores, vocês vão ver tudo que é mais complicado. K, 9 vezes 10 a nona. Esse número chato que você pode levar como K, é muito mais simples. Para jogar e substituir só no final. Lambda. O lambda é menos 2 microcoulomb. Tá vendo que eu não coloquei o micro aqui. No final vai ter que multiplicar por um micro, por 10 a menos 6. O ideal era ter colocado antes. Mas tá vendo que como é chato ficar levando esse tanto de número. Tá aqui, no final vai ter que ter um micro na frente. Tá, menos 2 é o lambda, então substitui o K e o lambda. O L é 2, o A é 0,5, então ficou assim, ó. 9 vezes menos 2 menos 18 vezes 10 a nona. Aqui eu tenho 2,5 menos x ao quadrado, tá? Isso aqui então é meu DE. Aqui tudo é meu DE. Agora eu tenho que integrar. Simplesmente integrar em x. Vou integrar isso aqui em x, vou integrar o x ao longo da barra. Então é de 0 até o comprimento da barra, né? De 0 a 2. O que eu fiz aqui? Ó? Tirei menos 18 vezes 10 a nona para fora, da integral. E passei o que estava aqui para baixo, ao quadrado, eu passei para cima. Eu cometi um erro aqui. Vamos apagar isso aqui e fazer agora. Ó. Passei ao quadrado, tem que passar para cima menos 2. É bom que a gente faz junto isso aqui agora. Então aqui é menos 2. Então aqui vai mudar tudo. Vamos apagar tudo isso aqui. Maior, não? Não. Nossa. Bom. Vocês passem para frente aí, isso que eu tenho perdido no vídeo. Esse gravador de vídeo meu aqui não dá opção de pause no vídeo, só opção para parar o vídeo, depois não ficar editando, não. Tá, então, como é que vai ficar aqui? A gente tem essa integral. Menos 2,5 menos x elevado a menos 2. Aí, a gente lembra que... Então, isso aqui fica quieto, né? A gente lembra que... Ó, isso aqui tem um termo linear em x, né? Termo linear elevado a n. Se aqui fosse x elevado a menos 2... Se fosse x elevado a menos 2, ficaria x... Ficaria x elevado a menos 2 mais 1, né? Que é menos 1 dividido por menos 1. Só que aqui não é x. Aqui é ax mais b, ou seja... menos 1x mais 2,5. Então eu faço desse mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Só que então vai ficar ups. Pera aí. Ó, droga. Bom, então vai ficar a integral disso aqui elevado a menos 2 vai ficar isso aqui elevado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, que é menos 1, dividido por menos 1. Certo? Agora o que eu tenho que fazer? Dividir pelo termo que acompanha o x. No caso é o menos 1. Isso aqui é aquela integral, sempre que a gente faz menos 1. Lembra? Para relembrar, se vocês têm uma integral de, por exemplo, 2x menos 4 elevado ao quadrado. Você quer fazer a integral disso aqui. Lembra que é o ax mais b?
Então vai ser a integral disso, vai ser o próprio, então 2x menos 4. Lembra, se fosse x ao quadrado, ia ficar x ao cubo sobre 3, esse daqui também. Vai ficar isso aqui ao cubo sobre 3, só que aí você tem que dividir pelo termo que acompanha o x. Então, fica isso aqui ao cubo dividido por 3, só que aí eu divido pelo termo que acompanha o x. Então, ficaria 6, 3 vezes 2, 6 aqui embaixo. Aqui a ideia é a mesma que eu fiz ali. Então, naquele caso, nesse caso aqui, então, tá, isso aqui elevado a menos 2, ficou isso aqui elevado a menos 2, mais 1, que dá menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1. Aí eu tenho que ainda dividir pelo termo que acompanha o x, que é menos 1. Então, aqui agora ficou, ó, esse menos com esse menos vai ficar mais. Vai ficar, então, menos com menos mais aqui, e eu vou ter menos 18 vezes 10 a nona, que multiplica 2,5 menos x elevado a menos 1. Isso aqui agora a gente vai ter que tomar os limites de 0 a 2. 0 a 2. Para fazer isso aqui, gente, tomar limite, é bom a gente escrever isso aqui em forma de fração. Ó. Isso aqui é menos 1, isso aqui tudo vai lá para baixo. Então fica assim, ó, menos 18 vezes 10 a nona, dividido por 2,5 menos x. Menos x. Agora, estava menos 1, passei para baixo, fica 1. Né? Então, simplesmente 2,5 menos x. Tomado de 0 a 2. Então, agora vocês terminem isso daqui. É só substituir. Substituir o 2 aqui no x. Vai ficar 2,5 menos 2, né, que é meio. Aí depois substitui 0, que vai dar simples 2,5. E façam essa conta aí. Isso é bem simples, trivial. Então, vamos para o próximo problema. Esse problema tem 2 anéis. Aqui, 2 anéis. Ele fala o seguinte. 2 anéis concêntricos. Eles têm na mesma posição, no mesmo centro. Tá? Só que um vai ter o raio maior que o outro. O pequenininho é o R e o grande é R', que estão no mesmo plano. O ponto P está no eixo central Z. Tá aqui esse ponto P. Vocês estão vendo ele aqui. Para você ver melhor, ele está a uma distância D. Uma distância Dzão aqui, é o Dzão do centro do anel. Ambos estão a distância D do ponto onde a gente quer calcular. E o anel menor possui uma carga uniformemente distribuída mais que Zão. Aí, ele quer saber o seguinte. Qual deve ser a carga Q', né, do anel que tem o raio R'? Qual eu vou chamar essa carga de Q'? Qual deve ser essa carga para que o campo elétrico seja nulo no centro? Ou seja, esse aqui vai fazer um campo elétrico. Como ele é mais Q, a gente sabe que ele vai fazer um campo elétrico aqui, ó, tá aqui ele, pequenininho. Esse pequenininho vai fazer um campo elétrico E para cima. O que é positivo tem que ser saindo dele. Logo, o grandão aqui, que tem um raio maior, ele vai ter que ter um campo para baixo, um E' para baixo, para poder anular esse campo aqui. E a gente sabe que, obviamente, isso só vai acontecer se a carga dele for oposta, for negativa, né? Mas isso aqui vai chegar tudo matematicamente. Essa carga negativa já vai chegar matematicamente. O que eu sei, então, é que esse daqui, para poder anular, né? Esse grandão vai ter que gerar um campo para baixo para poder anular ele. E aí a gente faz, então, e vê a condição. Tá. E aqui, esse problema eu já fiz. Um anel. Eu vou fazer de novo um anel. Aqui só está botando mais um. Você vai fazer a resultante dos 2 anéis. Mas vamos fazer o anel do zero de novo. Aqui o anel. Né? Aí o que a gente faz? Pega um pedacinho de carga. Esse pedacinho de carga tem uma carguinha dQ. E tem um comprimentozinho dL, porque é um anel, né? dL. Então peguei esse pedacinho. Esse pedacinho agora eu tenho que saber, para eu calcular o campo. Lembra que o campo é K dQ dividido pela distância ao quadrado. Então eu peguei essa linha que vai daqui até aqui, que é a distância D. Ó. Distância D. Chamei de D. Daqui até aqui é o raio, né? Até o ponto onde eu estou pegando. Todos vai ser, porque o anel só tem carga aqui. Todos os pontos que eu pegar vai estar na mesma distância D, né? Na mesma distância R', logo na mesma distância D. É a mesma para todos. Por isso que é mais simples esse de fazer.
porque a integral você não faz integral. A gente vai ver aqui. Então, ó, só que olha, lembra daquele argumento que eu já nem vou fazer aqui. Se eu pego um pedacinho aqui, ele vai gerar um campo para cá e os campos em x se anulam. Aí só vai sobrar o campo em y. Eu usei muito esse argumento, eu vou fazer mais direto. Então, o dy, como eu chamei aqui de θ, né, sempre, o d está para cá. Ó. Quando eu faço o meu campo, eu pego o campo está sempre ao longo da linha, né, que une a carguinha que eu peguei até o ponto. Então, o campo está para cá. Considerando que é positivo, ele vai estar para lá. Aí, o que é o dy? d vezes cosseno de θ. Tá aqui, d vezes cosseno de θ. Só que o que é o cosseno de θ? Esse θ é o mesmo desse aqui dentro. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é d, dividido pela hipotenusa. Dzão sobre dzinho. Dzão sobre dzinho. O que é o dzinho? Esse dzinho é a hipotenusa. Então, raiz de dzão ao quadrado mais rão ao quadrado. Lembra que se eu fizer... Isso aqui é elevado a meio, né? Se eu vou levar o dzinho ao cubo, que a gente vai ver que vai ser elevado ao cubo, o meio ao cubo fica 3 meios. Né? Ao cubo ficaria isso aqui elevado a 3 meios. Já fiz isso aqui antes com 4. Então, beleza. O dE é k dq dividido pela distância ao quadrado. Só que eu preciso do dy. Eu sei que só vai sobrar o dy. dy é dE vezes cosseno de θ. É isso aqui vezes isso aqui. Ali. Então, k dq sobre o d ao quadrado, k dq sobre o d ao quadrado, vezes dzão sobre dzinho. Dzão vezes dzinho, ficou dzinho vezes dzinho ao quadrado, dzinho ao cubo. Dzão vezes k dzão, dq. Agora, olha só. Normalmente a gente pega o dq e escreve ele como sendo lambda dx, né, se for linear, ou sigma dA, se for superficial. Nesse caso, não precisa porque o k é constante, o dzão é constante, o dzinho também é constante. Qualquer ponto que eu pegar aqui, quando eu for varrer nesse anel, todos os pontos vão ter a mesma distância, porque ó, o que é o d? É d ao quadrado, mais o dzinho é d ao quadrado mais raiz de dzão ao quadrado mais rão ao quadrado. Isso aqui é tudo constante, então o dzinho também é constante. Então, se isso tudo é constante, a hora que eu for integrar aqui dos dois lados, o que vai acontecer? Integral de dy ao próprio y, que é o campo, né? Só sobra y. Isso aqui eu tiro fora da integral, porque é tudo constante. Sobra só a integral de dq. Então, você nem precisa transformar o dq em lambda, porque a integral de dq é a própria carga q. Então, integral de dqzinho, casa em carga q. Então, esse é o campo de um anel. Vai ser tanto para o anel pequenininho, tanto para o anel grande. O que vai mudar deles é só, eles vão ter cargas e raios diferentes. Né? O d é o mesmo para eles, porque a gente está pegando um ponto que é a mesma distância em altura aqui, né? A mesma distância para os dois. Então, o que eu tenho que fazer? Para que isso aqui seja nulo, eu vou ter ezão, esse e, quer dizer, né? Está para cima, menos esse ezinho, porque ele está para baixo, tem que ser zero, para que isso aqui, esse campo seja nulo. Então, quanto vale o e? O e é o campo do anel pequeno. Então, vai ser o quê? K dq dividido, é isso aqui, certo? Menos o e'. O e' é do grandão. Do grandão é só eu trocar Q por Q' e R por R'. O que muda nele é só o Q. O Q é Q' e o R é R'. Aqui que eu faço? Aqui tem K dq desse lado. Tem só dois termos, né? É igual a zero, então eu posso cortar o K dq com K dq. E passa esse negativo para lá. Fiquei assim, ó. Q sobre isso igual a Q' sobre isso. Lembrando que aqui é R' e aqui é R. Aqui é do grande, carga do grande. R do pequeno, carga do pequeno. Agora, eu quero isolar o Q'. Se eu quero isolar o Q', isso aqui está elevado a 3 meios. Eu passo multiplicando isso aqui tudo lá. Então, só que quando eu passo multiplicando, vai ficar isso aqui em cima disso. Ambos estão elevados a 3 meios. Então, posso deixar tudo elevado a 3 meios. Ficou o de cima, que passou multiplicando, né? Dividido pelo de baixo, que estava embaixo mesmo. Então, isso eu passei multiplicando, ficou então isso dividido por isso, vezes o Qzão. Então, esse é o valor da carga Q' em função da Q. Eu digo assim, ele está perguntando, é óbvio que, já que esse aqui tem um raio maior, em geral ele está mais distante, então a carga Q' vai ter que ser maior que a carga Q, para que ele consiga anular esse campo. Então, faz o teste. Se a carga Q do anelzinho pequeno for 1 microcoulomb, o raio do anelzinho for 3... não, ao contrário. Aqui é o raio R'.
Então, lembra que o maior tem que ser o R'. O R' 3 metros do grandão, o R do pequenininho aqui, que é o R, tem que ser 1,5, vamos botar, tem que ser menor, né? E vamos botar a distância, essa distância D como meio metro. Calcula a carga Q'. Qual vai ser essa nova carga Q'? Só substituir aqui. Você vai ver que essa carga tem que ser maior do que a Q, porque eles estão à mesma distância, né? Porém, o anel é maior, ele está mais longe, em geral, do ponto onde eu quero calcular. Então, o campo elétrico dele é menor. Então, para que ele anule, ele tem que compensar na carga. A carga tem que ser maior. Então, esse é o número 4. Bom, número 5. Número 5 é um do anel, eu já fiz ele com apenas um. Um anel desse a gente já fez. Tá? Lembra que a gente pegou, usando o argumento de simetria que eu falei para vocês, ó, se eu pego um pedacinho aqui sempre vai ter um pedaço de cá anulando de cá, o de cá anulando de cá, no final das contas vai sobrar 45 graus. A gente sabe que isso daqui vai ter que dar em 45 graus. Assim como a gente faz quando a gente tem um aqui, a gente sabe que a resultante dá bem no meio, né? Só sobra nessa direção, porque aqui sempre tem um que anula o de cá, e sobra só assim. Então sempre sobra no meio do anel. Então, como aqui já está pegando só um quadrante, vai ficar bem no meio, que dá 45 graus. Né? Então, o bom disso que a gente pode usar como simetria, basta a gente calcular o EX, que a gente vai, depois o EY vai ser igual. Tá, então eu sei que esse positivo vai gerar um campo aqui em 45 graus, saindo do arco, saindo da carga, então para cá. Agora, esse aqui tem a mesma carga desse, então ele vai gerar o mesmo campo, só que entrando, que era negativo, então o campo tem que ser entrando. Então, os dois vão estar na mesma direção e eles vão ser iguais, porque as cargas são iguais, o raio também é igual. Então, veja, se os dois são iguais e estão na mesma direção, a hora que eu somo os dois, vai ser duas vezes, né? O campo total será 2 vezes E1, porque o E1 é igual ao E2, 2 vezes E2, tanto faz. Então, basta eu calcular o campo de um desse daqui e multiplicar por 2, vai ser o total, o resultante, né? Esse mais esse estão na mesma direção, se soma, como são iguais, daí 1 mais E1, que é 2E1. Agora, o que é o E1? Eu já falei, a gente já sabe que vai dar o quê? Ele não está nessa direção, ele não está para a direita e para baixo. Então, eu sei que o meu E1 vai ser um E1x na I chapéu, positivo, porque é para a direita, menos, porque é para baixo, um E1y na J chapéu. Esse vai ser o meu vetor, meu vetor do E1. Só que eu sei que o campo total vai ser 2 vezes isso, ou seja, só multiplicar um 2 aqui e um 2 aqui. Agora, qual outro argumento de simetria que a gente usou? Como eu sei que vai dar 45 graus a resposta, eu sei que o E1x é igual ao E1y. Vai ter que dar igual esses dois. Não basta calcular um deles. Calcula um deles. E aí, pronto, resolveu o problema. Então, como é que a gente calcula? Mesma coisa. Pego aqui um pedacinho de carga. Esse pedacinho de carga, novamente, ele tem uma carguinha dQ, ele tem um comprimentozinho dL. É um anel, então tem um comprimento dL. Aí, ele está a uma distância R do ponto P. Todos que eu pegar vai ter essa mesma distância R. E aqui eu chamo de θ. Por que eu preciso chamar de θ? Bom, essa carguinha vai gerar um campo que é ao longo dessa linha. Se ele é positivo, é saindo dela, né? Como já viu. Então, saindo, o campo vai ser para cá. Aí, esse vai ter um dx aqui e tem um dy. Tem um dy para cá, ó. Só que a gente já sabe que eles são iguais. Eles são iguais. Se eles são iguais, basta calcular um. Eu vou escolher calcular o dx. O que é o dx? O dx é o de, tá sem o ângulo. De vezes seno de θ. Apesar que vai estar tudo igual, mas tudo bem. Mas vamos fazer o certo. Então, e o que é o de? Bom, o de é k dq dividido pela distância da carguinha até o ponto ao quadrado, que é r. Então, k dq sobre r ao quadrado. Beleza. Agora a gente tem que substituir esse dq. O dq, a gente lembra que o dq é lambda dl. É o lambda dq dl. Então, o dq é lambda dl. Estou usando sempre. Novamente, esse dl, vamos lembrar, um arco. Aqui é um arco bem pequenininho. Então, ele vai ter um ângulo pequenininho de θ. Logo, dl, esse arco aqui infinitesimal,
é o raio vezes esse ângulo infinitesimal. Então, dl é r dθ. Lembre sempre disso. Um arco é o raio vezes o ângulo. Se é um arco pequenininho, é um dl, é o raio vezes um ângulo pequenininho, dθ. Então, o que vai ser o dq? Lambda vezes dl. Então, r dθ. Lambda r dθ. Então, volta para cá. O que vai ser o dx? d é k, dq eu substituir isso. Então, k lambda r dθ dividido por r ao quadrado. E aí, vezes o d é vezes o seno de θ. Vezes o seno de θ. Cortou esse r com esse r quadrado. Ficou então k lambda sobre r. Aqui, ó. Eu integrei também, né? Integro dos dois lados. Eu vou ter integral de dx é vx. Que eu vou ter integral. Eu vou passar as constantes para fora, ó. Sobrou k lambda sobre r. Que o quadrado cortou com esse r. Então sobrou só um r embaixo. K lambda sobre r saiu fora da integral. Eu fiquei só com a integral de seno de θ dθ. E agora, esse θ tem que ser, ó. Quando eu vou varrer tudo aqui até aqui. Então vai ser de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2 seno de θ. E aí, fazendo essa integral, você vai ver que essa integral aqui vai dar 1. Seno de θ de 0 a π sobre 2. Então dá 1, ou seja, o EX sobra só k lambda sobre R. Como o EX é igual a EY, como é que vai ficar o meu E1? Ó, E1x na I chapéu menos E1y na J chapéu. Mas são iguais. Viu que eles são iguais. Então, vai ficar k lambda sobre R na I chapéu menos k lambda sobre R na J chapéu. Agora, o campo total é duas vezes isso. O campo total é duas vezes o E1. Vai ser 2 aqui, 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui. Então, esse é o campo, vetor campo elétrico total aí, que age sobre esse sistema. Tem dois arcos, né? Dois semi-arcos, 1/4 de arco. No final das contas, a resultante fica para cá. Beleza? Vamos para o próximo. Então, esse é o disco. Eu já fiz ele em sala também. Só que eu fiz com letra. Esse eu vou fazer inteiramente numérico, para vocês verem a dificuldade que é ficar levando o número também. Aqui, então, mais do que nunca. E aí, depois, se sugiro que vocês repitam ele, tanto numérico quanto com letras que eu fiz em sala de aula. Para esse problema dos mais importantes, de disco com áreas. Então, vocês precisam de saber realmente fazer. E ele é o único que dá uma integral, que é uma integral por substituição. Eu já fiz uma vez, nós vamos fazer de novo aqui. Tá? E faço e refaço isso aqui quantas vezes for necessário. Que a gente vai usar isso aqui muito em mecânica vetorial também, esse tipo de integral. Tá. Então, eu tenho aqui um disco de raio meio metro, 0,5 metros. Está carregado com uma carga uniforme, né? Uniformemente. Então, o sigma é constante. A carga é menos 2 microcoulomb. Determine o campo elétrico num ponto situado 10 centímetros acima do seu centro. 10 centímetros, a gente vai ter que usar isso aqui. 0,1 metros. Ou 10 a menos 1. Aí, beleza. Como é uma área, o que a gente vai fazer é pegar uma areazinha aqui, ó, bem pequenininha. E do mesmo jeito pegar, ela tem uma carga dq, tá aqui, ó, dq, uma área dA. Aí a gente vai lá e liga os dois para saber a distância dele. Então, liguei. Bom, eu tenho que localizar ela. Eu localizo, quando a gente tem coordenadas polares, discos, anéis, você localiza ele pelo centro do anel. O início é o centro do anel. Então, esse meu pedacinho de área, ele está a uma distância R aqui, ó, em cima do anel. Agora, o que vai na fórmula do campo elétrico, nessa fórmula aqui, né? K dq sobre a distância ao quadrado é a distância da carguinha até o ponto onde eu quero calcular, que é essa daqui. Chamei ela de D. Novamente, esse D é uma hipotenusa daqui, ó. Aqui é 0,1 e aqui é R. Então, D é a raiz, né, ou elevado a meio. 0,1 ao quadrado mais R ao quadrado. Lembra que antes a gente chamava de A, agora eu estou jogando número, para você ver tanto que é mais complicado. Aí, 0,1 ao quadrado é 0,01. Para não ficar levando isso, eu coloco 10 a menos 2. Ficou 10 a menos 2 mais R ao quadrado elevado a meio. Tá. Esse é o D. Quando eu for fazer ele ao cubo, que vai ficar elevado a 3 meios também, como a gente já veio fazendo antes. Aqui novamente tem aquele argumento de simetria. Se eu pego o mesmo pedacinho do lado de cá, ele vai ter um campo nessa direção que vai anular o x. Então, no final das contas, só sobra os campos em y. Então, eu tenho que calcular o dy.
Aí eu chamei aqui de θ com a vertical, logo aqui também é θ. Aí, o que é o dy? É dE vezes cosseno de θ. Só que aqui a gente não está trabalhando, que esse θ é fixo. Esse θ a gente dá para deixar ele em função fixa, né? Ele tem uma relação, né, com as outras variáveis. Então, o cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é 0,1 dividido por d. O cosseno de θ é 0,1 dividido por d. Agora, substituo aqui o meu dy. dE vezes cosseno de θ, d é k dq sobre dzinho ao quadrado. E o cosseno de θ é 0,1 dividido por dzinho. Então, vai ficar assim. K. Eu vou pegar aqui o cosseno de θ, 0,1 dividido por d. Eu vou multiplicar por isso aqui. Então, tá 0,1 vezes k. K é 9 vezes 10 a nona, vezes dq. E aqui embaixo, né, vai ter dzinho vezes d ao quadrado, que é d ao cubo. Isso aqui vai dar 0,1 vezes 10 a nona. 0,1 é 10 a menos 1, né? Vezes 10 a nona dá 10 à oitava. Então, ficou 9 vezes 10 à oitava. Vou voltar ao d agora. d ao cubo é isso aqui ao cubo. Fica 3 meios, né? 10 a menos 2 mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Agora, a gente precisa de escrever o dq. Sempre dessa forma. dq é sigma dA. Mas aqui é a coordenada polar. O dA é r, dr, dθ. Só que a gente tem que calcular o sigma, a gente está fazendo numérico, então a gente está querendo fazer antes, botar número antes, então vamos calcular o sigma. Como é uniforme, sigma é quesão dividido por área. A carga total dividido pela área total. A carga é menos 2 microcoulomb, dividido pela área é πr ao quadrado, onde o raio é meio metro, 0,5. Então, π vezes 0,5 ao quadrado, e aí o micro... Agora eu tirei o micro dessa vez, não deixei ele no final. Lembrando que naquele problema anterior, deixei para vocês terminarem de fazer, ele tem um micro lá que você tem que multiplicar no final, na frente. Então, esse micro aqui, né, agora eu coloquei direto. Carga é menos 2 microcoulomb. Menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido por isso aqui. Então, deu menos 2,5 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro. Esse é o sigma. Agora é só substituir, então, aqui no lugar do dq... colocou sigma r dr dθ, só que o sigma é isso. Então ficou o dy, 9 vezes 10 à oitava, vezes o dq. Sigma, mas o sigma é isso, menos 2,5 vezes 10 a menos 6, vezes r dr dθ. R dr dθ dividido por isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo. Fiz a multiplicação disso aqui tudo, deu isso, tirei para fora da integral. Né? Agora, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, eu estou integrando isso dos dois lados, né? Integrando os dois lados. Integral de dy é y. Isso aqui, o numérico, eu tirei fora da integral. Sobrei com esta integral. Como tem uma fração... Aqui tem um termo de r dividido por outro termo de r. Tem um produto. Por que é um produto? Isso aqui está embaixo, eu passo para cima, menos 3 meios. Aí fica multiplicado. É um produto. Não existe regra do produto para a integral. Ou é substituição, é por partes. Como, se eu derivar isso aqui, eu vou poder cortar isso, então eu uso por substituição. Então, eu vou chamar o que está aqui dentro de u. U é 10 a menos 2 mais r ao quadrado. Eu tenho que remover tudo que tem u. Esse aqui eu sei que vai cortar. Esse aqui eu chamei de u. Esse dr tem que virar du. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar o u aqui. Então, du dr, derivada disso aqui, derivada de 10 a menos 2 é 0, derivada de r ao quadrado dá 2r. Então, vamos isolar o dr para eu poder substituir aqui. O dr vai multiplicando e o 2r volta dividindo. Então, dr é du sobre 2r. Então, vamos voltar para a integral. Aqui eu tenho a integral de r, ela vai cortar. Aqui dentro é u, vai ficar u elevado a menos 3 meios. E o dr é du sobre 2r. Beleza. Agora, corto o r com r. E eu vou ficar com essa integral de u elevado a menos 3 meios du sobre 2. Façam essa integral, ela é bem simples, não vou fazer direto aqui. A integral de u elevado a menos 3 meios é menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Aí vai dar menos meio. Faça essa conta, você vai chegar no final das contas que essa integral em u dá menos 1 sobre raiz de u. Só que aí eu vou substituir o u, né? O u, a gente não trabalha com ele, eu volto para isso aqui, ó, 10 a menos 2 mais r ao quadrado. 10 a menos 2 mais r ao quadrado. Aí
eu vou aplicar isso de 0 a 0,5. Aí basta aplicar, fiz isso aqui direto. Aplica o limite de cima menos o limite de baixo. Você vai encontrar mais ou menos 8, 8,03, acho. Dá 8, arredondando aí. Agora, beleza. Essa integral deu 8, né, em R. A integral em dθ, eu nem fiz ela aqui, mas está vendo que não tem θ aqui? Se não tem θ aqui dentro, essa integral tem que dar 2π. Confiram para mim se eu incluí o 2π multiplicando. Mas aí a integral de θ, como não tem... Lembra? Quando não tem nenhum argumento que depende de θ aqui, e eu estou integrando... e eu estou integrando isso daqui em θ, é até bom não confundir. Esse θ aqui é de coordenadas polares, tá, gente? Esse θ que eu fiz aqui foi só um ângulo que eu chamei para poder projetar o dy. Não são a mesma coisa, tá? Até é bom quando vocês fizerem diferenciar, tá? Aqui, botar um alfa aqui dentro para não confundir. Esse θ aqui vem das coordenadas polares. Então não tem nada a ver com esse daqui não, viu? Isso aqui foi só para eu achar, chamei aqui de θ, mas podia chamar de alfa para eu achar qual que é o dy, d vezes cosseno de alfa, por exemplo, né? Mas, tá. Então aqui eu tenho uma integral que não tem θ. Então quando a gente tem uma integral em θ e não tem nenhum termo que para integrar aqui dentro, então vai dar a resposta simplesmente isso menos isso, ou seja, 2π menos 0, que é 2π. Então, 2π vezes o 8 vezes isso daqui, tem que chegar então nesse resultado aqui, ó, no y, nesse valor. Então esse é o campo de um disco. Façam, que eu quero que vocês tentem fazer agora. Façam ele só com letra. Façam ele com numérico sozinho também, igual eu fiz. Façam ele só com letra e substituir o número no final. Não deixem de fazer isso aqui, é importante. Vamos para a última agora. Esse vídeo já está longo demais. Essa última, ela é mais elaboradazinha, mas ela é interessante para vocês aprimorarem mais o conhecimento de vocês nessa área. Aqui ele fala o seguinte, aqui eu tenho um anel, ou é um disco? É um anel porque é lambda. Então aqui é um anel, está distribuído ao longo do vermelho aqui só. Tem raio 60 centímetros. Aí, então eu vou considerar 0,6 metros. A densidade linear de carga é dada pela expressão lambda igual a lambda 0 cosseno de θ. A carga total da circunferência é 12 microcoulombs. Calcule o vetor campo elétrico no centro de curvatura. Perceba que ele está dando dados. Ele deu o raio e ele deu a carga total. Mas aqui tem uma variável, lambda 0. A nossa densidade é um lambda 0, que é uma variável. Eu não sei o valor disso, é uma constante que eu não sei. Eu vou ter que encontrar ela. Como? Ele deu a carga total dela. Se ele deu a carga total, eu sei que a carga total é 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Foi dado, 12 microcoulomb. Só que a gente sabe que dq, quando tá vendo que a densidade não é homogênea, por isso que lambda é igual a lambda 0 cosseno de θ, se eu tenho a carga total, bom, a gente sabe que dq é lambda dl. Lembra da expressão que dl o lambda é dq dividido por dl, então dq é lambda dl, estou usando isso em todos os problemas. Se o dq é lambda dl, e se eu integrar dos dois lados, integral de dq dá q. Então é só igualar depois com esse valor que eu encontro o lambda 0, entendeu? Então vamos encontrar pela expressão aqui, ó, q é igual a integral de lambda, bom, lambda é lambda 0 cosseno de θ, lambda 0 cosseno de θ vezes dl. Aqui é um círculo, eu sei que dl é r dθ, estou usando sempre também. Então ficou, eu multipliquei o dl, vai ficar r dθ, o r e o lambda 0 eu tirei fora, que são constantes. Aí sobrou só cosseno de θ e o dθ. Eu substituí isso aqui. Agora, perceba que ele já deu esse ângulo do jeito que ele deu aqui, o θ tem que ser esse. Esse θ dado por ele é este θ aqui. Então, o nosso limite de integração, se fosse aqui, era de 0 a π. Mas aqui não, ó. Quando ele está nessa posição central aqui, ele é 0. Então, para eu poder varrer tudo, eu tenho que ir de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, de menos 90 a mais 90. Então, tem que ser assim, porque ele já escolheu, ele falou que esse θ aqui dessa expressão é esse daqui. Então, a gente não pode escolher nesse caso. Se não fosse, a gente poderia escolher o que a gente quisesse, mas aqui, então vai ter que ser de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Integral de cosseno de θ dá seno de θ.
Então, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Vai ser, então, o de cima. Então, tirei isso aqui em evidência. Lambda 0 vezes r, que multiplica. Substituir isso por de cima, seno de π sobre 2. Menos o seno de menos π sobre 2. Substituir esse agora, né? De cima e de baixo. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. Vai ficar 1 menos menos 1, que dá 2. Então, deu 2 lambda 0r. Agora, mas o raio é dado. Então, agora vamos colocar os valores. O raio é 0,6 metros. Então, substituir ele por 0,6 vezes 2 dá 1,2. Então, eu cheguei na conclusão que a carga é 1,2 lambda 0. Né? Mas como ele me deu o valor dela, 12 vezes 10 a menos 6, é o valor dado, é igual a 1,2 lambda 0. Passa 1,2 dividindo, isso que dá 10, né? Vezes 10 a menos 6, que dá 10 a menos 5. Então, achei o lambda 0, que é 10 a menos 5. A gente precisa para achar o campo elétrico agora. Agora, o campo elétrico, eu fiz esse da última aula. Só que eu fiz um disco. Na verdade, esse aqui eu já fiz de várias formas, com disco, com anel, só que esse daqui agora vai ter uma densidade que ela não é constante. Né? Então, como é que a gente faz? Pega uma carguinha pequenininha, dq, que tem um comprimento dl, vai estar uma distância r aqui desse ponto. Né? Distância r. O θ tem que ser esse θ, porque ele foi dado aqui, tem que ser esse θ, com a vertical. Então, ó, aí a distância até aqui, isso vai gerar um campo nessa direção. Argumento de simetria, se eu pegar um pedacinho do lado de cá, ele vai gerar um campo nessa direção, e as componentes x se anulam. Então, o campo é só em EY, basta calcular o EY. Como a gente está pegando esse ângulo, que é necessário pegar este, o dy é dE cosseno de θ. dE cosseno de θ. Então, o que é o dE? Bom, dE, mesmo jeito, é k dq dividido pela distância da minha carguinha até o ponto, que é r ao quadrado, distância ao quadrado. Então, dq. Dq, lambda dl, que aqui é comprimento, né? Lambda dl sobre r ao quadrado. Agora, o que eu vou substituir? O dl é o lambda. O que é lambda, né? Lambda é lambda 0 cosseno de θ. Então, no lugar desse lambda, eu coloquei lambda 0 cosseno de θ. Eu vou deixar para colocar os valores só no final dessa vez. Isso aqui é muito valor para ficar jogando. Então, ó, o lambda é lambda 0 cosseno de θ. E o dl, a gente sabe que é r de θ aqui. Ó. R de θ é o dl. Substituir isso por isso. Esse r quadrado, esse r corta com esse quadrado. Então, sobrou só k lambda sobre r aqui embaixo. E aqui ficou cosseno. Ó, é o dy que eu estou olhando agora. O dy é o dE que deu isso aqui, ó. K lambda 0 sobre r vezes cosseno de θ de θ. Vezes, o dy é o dE, vezes cosseno de θ. Vou ter cosseno de θ vezes cosseno de θ, que é cosseno ao quadrado de θ. Então, ao integrar isso aqui, integro desse lado, a integral de dy é o próprio y, que eu sei que ele já vale o campo, né, porque os x se cancelam. Sobrou, tiro k lambda 0 sobre r fora da integral, sobre isso a integral de cosseno ao quadrado de θ, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Vou deixar aqui, vou fazer essa integral na mão. Integral de cosseno ao quadrado de θ tabelada seria o quê? Essa integral, ó, isso aqui já estava quieto aqui. A integral de cosseno ao quadrado de θ é meio de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ. Esse é o valor da integral, isso aqui, ó. Isso aqui é a integral, tá? Na tabelada. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa isso aqui tudo quieto, ó, isso aqui tudo num canto quieto, 1 meio, k lambda 0 vezes 1 meio. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer tudo isso aqui, ó, tudo isso tomado em π sobre 2, menos tudo isso aqui, parênteses, tomado em menos π sobre 2. Cuidado com parênteses, por isso tem que tomar muito cuidado, que isso aqui é fácil de errar. Bota isso daqui, ó, coloquei isso aqui tudo entre parênteses, só que aplicado θ com π sobre 2, menos aquilo ali de novo, tudo em parênteses, só que aplicado em menos π sobre 2. Aqui eu vou ter θ, π sobre 2, tipo, vamos de cima, π sobre 2 mais seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Só que cosseno de π sobre 2 é zero, então esse termo vai dar zero, sobra só o π sobre 2. Aqui a mesma coisa, o θ menos π sobre 2, aqui, e tem um menos ainda aqui de fora. Só que cosseno de menos π sobre 2 é cosseno de menos
90 também é zero, então isso aqui dá zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero, não sobrou só π sobre 2, menos com menos, mais, né? Π sobre 2. Π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Então o resultado é que ele deu π. Então k lambda 0 sobre 2r vezes π. Então se eu joguei aquilo ali, πk lambda 0 sobre 2r. Agora substitui os valores de lambda 0 que a gente encontrou aqui. Substitui o valor de r, que é 0,6 metros, o k, que é 9 vezes 10 a nona, o π, que é 3,14. Você vai encontrar este valor para o campo elétrico, então. Beleza, pessoal? Então, bom estudo para vocês aí. Façam e outra. Façam mesmo. Olhem, façam. Enquanto vocês não estiverem conseguindo errar mais, vocês não devem parar. Senão vocês realmente não aprenderam. Chega na prova, vocês sabem como é.